Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise, um mergulho em duas obras bem importantes do Bion: Elements of Psychoanalysis e Learning from Experience. Isso aí. E temos um texto de apoio que ajuda a conectar os dois, mostrando como um complementa o outro. Ok, então vamos analisar isso. A nossa ideia aqui é entender como esses livros funcionam juntos, sabe? O Elements, é bem mais teórico, abstrato. É quase um mapa conceitual da mente, Exato. E o outro, Learning from Experience, é super focado em como a gente, como a gente aprende com as emoções, com a vida. como a experiência vira aprendizado, né? Ou às vezes não vira. Isso. Então, como esses dois juntos ajudam a gente a sacar melhor o funcionamento da mente? Essa é a questão. Bom, a diferença principal já salta aos olhos, né? Sim, o Elements com aquela busca por uma estrutura, uma teoria sistemática, a famosa grade, tá lá. Exatamente. Uma ferramenta para tentar organizar as observações, os pensamentos de forma mais rigorosa, talvez. Enquanto o learning vai fundo na questão da experiência emocional mesmo, e introduz um conceito que é central. A função alfa. O fascinante no Learning from Experience é justamente essa ideia da função alfa. Explica um pouco pra gente. O que é essa função? Então, Bion descreve como uma capacidade mental. É essencial. É o processo que pega nossas impressões sensoriais mais cruas, sabe? As emoções viscerais, que ele chama de elementos beta. Aquilo que a gente sente, mas não entende direito. Isso. E essa função transforma isso em algo que a gente pode pensar, pode sonhar, pode simbolizar os elementos alfa. Hum, Sem essa transformação, a experiência acontece, claro, mas ela não vira aprendizado de verdade. A pessoa fica meio refém daquela emoção bruta sem conseguir elaborar, entende? Entendi. E aí que a coisa fica realmente interessante. Como essa função alfa, que parece tão ligada à vivência, ao sentir, como ela se encaixa na estrutura mais formal lá do Elements? boa pergunta. A grade, por exemplo. O Bion criou a grade no Elements buscando mais clareza, né? Como é que ela mapeia esse processo de transformar beta em alfa? Então, o texto que a gente está usando aponta justamente para isso. A grade tem categorias para dar conta dessa transformação. A linha A seria para esses elementos beta, o mais bruto. Certo, o estado inicial. E a linha B já seria para os elementos alfa, aquilo que já passou por um processamento, que já pode ser usado no pensamento. Ah, então a grade tenta registrar essa passagem. Exatamente. Se a gente conectar isso ao quadro geral, lembra daquela relação continente-contido que o Bion fala? Lembra, ele usa até uns símbolos, né? Delta e... É delta, gama, mas a gente pode pensar simplesmente como conteúdo e recipiente, né? O contido e o continente. Essa relação teórica, lá no Elements, reflete essa dinâmica da função alfa na prática. Como assim? Dá um exemplo. Pensa na relação mãe-bebê, que é um modelo clássico para ele. A capacidade da mãe, que seria o continente, o fi, de receber as angústias do bebê, aquelas emoções intensas e indiferenciadas, que são o conteúdo bruto, o delta. Ok. A mãe recebe isso, processa internamente e devolve para o bebê de uma forma mais digerível, digamos assim. Algo que o bebê pode começar a entender, a integrar. Ah, tá. Então a mãe funciona como a função alfa para o bebê inicialmente. Basicamente, sim. E essa interação é a base para o desenvolvimento da capacidade de pensar do próprio bebê. A Grade, lá no Elements, tenta justamente mapear essas interações, desde o mais bruto na linha A até pensamentos mais complexos nas linhas seguintes. Faz sentido. E tem um ponto que o texto ressalta muito, que aparece nos dois livros, a questão da observabilidade. Fundamental. Bion insistia nisso. Mesmo a teoria mais abstrata, como a grade ou essa relação continente-contido, tem que estar ancorada em coisas que a gente pode ver na clínica, né? Exatamente. Não pode ser só uma construção intelectual no vazio. Tem que se basear em fenômenos observáveis. Tipo o quê, por exemplo? Bom, a identificação projetiva é um exemplo clássico que ele usa. Aquele mecanismo inconsciente de colocar sentimentos próprios no outro e sentir como se fossem do outro. Isso é algo que se observa na relação terapêutica. Certo. Ou a capacidade de perceber se a função alfa do paciente está
operando, digamos assim, se ele consegue transformar as experiências em pensamento ou se ele fica só na angústia bruta. A teoria tem que ter essa base clínica. Entendi. A teoria não pode ser um voo cego. De jeito nenhum. E isso, aliás, tem a ver com a visão dele sobre modelos. Ah, sim, ele diferencia modelo de teoria, né? Sim. A grade, ou a metáfora do sistema digestivo para a função alfa, Bion via essas coisas como ferramentas. Ferramentas flexíveis para ajudar a pensar, para guiar a observação clínica. Mas não são dogmas. Exato. Não são a teoria final, imutável. É uma distinção sutil, mas importante. O modelo ajuda a pensar sobre a realidade, mas não é a realidade. Ele sempre alertava para não confundir o mapa com o território, né? Muito bom isso. Então, o que que a gente tira disso tudo? Qual a conclusão dessa análise comparativa? Olha, eu acho que a análise sugere um ciclo bem interessante, bem produtivo entre os dois livros. Um ciclo? Como assim? A estrutura teórica do Elements, com a grade e os conceitos abstratos, oferece tipo umas lentes para a gente organizar e entender melhor as observações clínicas que são tão detalhadas no Learning. Certo. A teoria guia a prática. Isso. E, ao mesmo tempo, as experiências, os insights que vêm da prática clínica lá do Learning, eles alimentam, desafiam e refinam a teoria do Elements. Ah, então a prática informa a teoria de volta. Exatamente. É uma via de mão dupla. Juntos, eles dão uma visão muito mais completa e dinâmica dos processos mentais. Não é só teoria abstrata, nem só descrição de caso. É interação entre as duas coisas. Perfeito. Acho que a grande mensagem que fica, assim, é como o nosso pensamento, essa capacidade tão humana, ela emerge, ela nasce do processamento constante da nossa vida emocional. O pensar vem do sentir processado. Basicamente isso. Bion mostra que, para a gente aprender de verdade com a vida e para ter saúde mental, é crucial desenvolver a capacidade de tolerar a frustração, a dúvida, a incerteza. Que não é fácil, né? Nem um pouco. E essa tolerância está ligada à dinâmica entre diferentes estados mentais, que ele também explorou muito. E depende fundamentalmente da função alfa estar ativa, funcionando bem. Sem processar o emocional, não tem pensamento maduro, não tem crescimento. Muito claro. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação, uma pergunta para quem nos ouve refletir, baseado nisso tudo. Manda lá. Se essa transformação da experiência bruta em pensamento, através da função alfa, é tão central como o Bion mostrou na clínica, em que outras áreas da nossa vida, sabe, para além da terapia, uma função alfa mais robusta, mais eficiente, poderia fazer uma diferença enorme? Boa pergunta. Onde mais a gente precisa dessa capacidade de processar emoções difíceis para realmente aprender com o que a gente vive e seguir em frente? Fica aí a reflexão. Onde mais precisamos dessa digestão mental?